Boa noite, amadas. Graça e paz. Amém? Que maravilha. Pô, é uma alegria de poder estar com vocês aqui nessa noite, com os jovens, adolescentes, também com os alunos da Vanessa, que também está ali, né? Fico feliz de vocês estarem, né, aqui junto conosco. E falar da Vanessa, vocês já sabem, né? Vocês não gostam dela, gostam? Não, né? Só um pouquinho. Vanessa é bênção, a família é bênção, né, para nossas vidas. E o Senhor Jesus é que faz isso, amados. Então, é a alegria de nós podermos ter o Senhor Jesus como a nossa, sabe, o nosso Senhor. Aquele que nos dá direção para todas as coisas. Amém? E o Senhor preparou essa noite para nós estarmos aqui, juntos. E o Senhor quer falar algumas coisas conosco. Lá no livro de Marcos, você que trouxe tua Bíblia, livro de Marcos, no capítulo 10... né? E o Senhor faz essas coisas. Ela colocou a Heloísa aqui para fazer o momento financeiro. E ela já falou que a Heloísa é minha neta, né? Tem 12 anos de vida aí. Deus tem nos dado essa graça de poder ver ela crescendo, né, na presença do Senhor e sendo instrumento de Deus, né? E isso que Deus quer para nossas vidas. E o Senhor, Ele quer o melhor para você. Quero dizer para você que você não é, nunca foi e não será um acidente do percurso à tua existência. Amém? Você foi exatamente o propósito de Deus, você está neste mundo. O teu nascimento, Deus assim o quis. Amém? E se Ele o quis, Ele tem propósito. Ele tem propósito, o propósito dele é o melhor. Amém, amados? É o melhor que Ele tem para mim e para você. Livro de Marcos, no capítulo 10, o versículo 46 em diante, diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado, à beira do caminho, pedindo esmolas. Verso 47. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso aqui, quando o Senhor, né, nos dá uma direção como essa, como, sabe, o Evangelho de Marcos, ele fala dessa história, desse homem que tem aqui pelo nome, e não é o nome dele, aqui está Bartimeu. Bar significa filho, né? Timeu é o nome do pai, ou seja, filho de Timeu. Amém? E quando ele conta essa história aqui, é uma história que dá para nós entendermos algumas coisas dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje. Mesmo você, na tua idade que você tem hoje, jovem, adolescente, né, está dentro dessa formação aí, de um conhecimento, de uns sonhos que vocês estão buscando, que vocês querem viver, que vocês, sabe, já coloca projetando para a tua vida, né, no amanhã, no teu futuro. Porque um dia, amados, nós também tivemos a idade de vocês. Nós temos pessoas aqui como os pais que estão aqui junto com vocês, e eles também já tiveram essa idade de adolescente, de jovens, e pensavam, sonhavam, né? Por isso que a gente fala assim: você que tem um pai, você que tem uma mãe, você foi sonhado por eles. Você que tem um pai, você que tem uma mãe, sabe, você já foi projetado, né? Exatamente para que você pudesse estar aqui. Então, quando a Bíblia ela traz essa direção, falando de Bartimeu aqui, na condição que ele estava, aí a gente começa a entender algumas situações que nós vemos hoje
dentro daquilo que nós temos como, sabe, os acontecimentos dos nossos dias, seja em estudo, seja nas escolas, seja em casa, seja na nossa rua, seja no trabalho, você que já está trabalhando, já tem uma idade de trabalho e já está trabalhando, você que está estudando e você que está lá no meio da tua parentela, até na igreja. Então, existem várias situações em que nós nos envolvemos dentro dela. Se as situações elas forem boas, nós teremos exatamente, sabe, circunstâncias boas, acontecimentos bons. Mas se as situações elas forem ruins, nós teremos, sabe, situações ruins para nós. E eu creio que ninguém quer ter circunstâncias ruins. Alguém quer ter circunstâncias ruins na vida? Não? Só situações boas, não é isso? Agora aqui, quando se fala de Bartimeu, onde ele se encontrava mesmo? Olha aí na tua Bíblia. Onde ele se encontrava? Fala assim, à beira do caminho. Ou seja, se ele estava à beira do caminho, ele já estava fora do propósito. E se ele estava fora do propósito, alguma coisa aconteceu quando ele estava no caminho. Para ele estar à beira do caminho, ele saiu do caminho porque ficou sem direção. Eu quero dizer para você, o Senhor tem direção para a tua vida. Amém? Jesus tem direção para a tua vida, mesmo você com a idade que se tem hoje. Amém, queridos? Aí eu quero dizer para você, se ele está exatamente numa condição como ele se encontra aqui, eu quero falar para você sobre referência. Qual é a referência que eu e você temos hoje? O que você tem como referência? Quem é a referência que você possa seguir, que você possa olhar e que você possa imitar e que você possa aprender? Qual é a referência? Aqui nós estamos vendo que ele era um filho de um pai. Porém, ele estava dentro de uma situação que estava totalmente ruim para ele. Ele já não tinha direção porque ele já não conseguia mais enxergar. A situação dele estava à beira do caminho e não enxergava mais. E aí, por não ter mais condições de enxergar, ele estava pedindo esmolas, porque não tinha mais condição de seguir a sua vida, porque não tinha direção e não tinha visão. E aí o Senhor vai lá e quando ele encontra, quando ele ouve aquela multidão, aquele barulho, ele começa a ver que Jesus estava ali, ou seja, nem ver, eu estou falando que ele não enxergava, eu falo ver, né? Ou seja, ele começa a ouvir que Jesus estava vindo por causa do barulho das pessoas que estavam seguindo a Jesus. E muitas das vezes nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos pessoas, nós temos, sabe, N pessoas que estão próximas de nós, que seguem a Jesus, que servem a Jesus com exatamente direção. E muitas das vezes nós estamos no meio de uma situação em que nós não estamos seguindo. E de repente pode ser que nós possamos estar como esse homem estava, à beira do caminho. E aí a condição é, eu fico à beira do caminho ou eu saio do caminho. O tema hoje que nós falamos sobre faz mais uma vez, amém? Não é isso que tem esse tema? Faz mais uma vez. Agora, para que o Senhor possa trazer algo novo, sabe, sobre você, mais uma vez, para que você possa viver o que você já viveu, sabe, há um tempo atrás, é preciso ter algumas mudanças no nosso interior. Amém, amados? Ou seja, para que nós possamos ter isso, nós precisamos de ter referência. Olha para o teu irmão e fala assim, você precisa de referência. Então, quero te falar de referências que você precisa ter. A referência número 1, que todos nós precisamos ter e necessitamos ter, né? Obrigatoriamente, se tu quer ser bem-sucedido na vida, se você quer ser um bom filho, se você quer ser um bom adolescente, se você quer ser um bom jovem, se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter uma vida abençoada, crescendo, estudando, sendo exatamente, sabe, alguém diferente que possa trazer pessoas para próximas de ti, essa referência chama-se Jesus. Amém? Jesus precisa ser a tua referência. Agora, o que é referência, pastor? Referência é um padrão. Beleza?
Estamos em Copa do Mundo. Quem está vendo a Copa do Mundo aqui? Você está feliz com o Brasil ou tu ainda está balançando? Acho que não vai, não. Vamos pegar os homens lá que não enxergam direito a bola, os japoneses. Tomara que eles não enxerguem mesmo. E nós façamos bastante gols neles e a gente possa passar por eles. Quem está torcendo para o Brasil aqui? Por que você está torcendo para o Brasil? Porque o Brasil, para o resto do mundo, é referência em futebol. É a referência, a régua que eles buscam. Pode ser a seleção que for. Hoje, no top, as pessoas falam da seleção da França, falam da seleção da Alemanha, falam da seleção da Espanha. Mas todos eles olham para quem? Para o Brasil. Se olha para o Brasil, olha para você. Você faz parte desse negócio. Amém? Ou seja, eu estou te trazendo um exemplo de referência, um padrão. Agora, o campeonato Copa do Mundo tem o padrão, que é o padrão, fala assim, FIFA. É o padrão FIFA, amém? Esse é o padrão. Alguém viu um jogo que um jogador do Paraguai foi expulso porque ele falou alguma coisa e fez isso? Quem viu esse jogo? Por que ele foi expulso? Você entendeu? Quem entendeu a expulsão? Alguém entendeu? Está vendo como vocês não conseguem nem... Você está vendo que o jogador foi expulso. Está vendo o que ele fez, mas não entendeu por que aconteceu a expulsão. Por quê? Porque sabe, o padrão diz assim, qualquer jogador padrão, qualquer jogador que falar alguma coisa para outro jogador durante o jogo, colocar a mão na boca, será expulso. Agora, por que não pode pôr a mão na boca? Porque ele estava falando coisas que não como racismo, amém? Como algo homofóbico, como um monte de situações que o mundo hoje coloca isso. E aí, se ele vai falar algo que não dá para ter a leitura labial, ele põe, para que não seja feita a leitura labial e não pegue ele numa falha. Porém, só o ato de pôr a mão na boca, ele fugiu do padrão. E por ter fugido do padrão, aí foi chamado o VAR. Sabe o que é o VAR? Amém? Futebol, VAR, vida. Qual é o nosso VAR? Você sabia que temos um VAR? Talvez você fale assim, eu não fiz. VAR. Vai lá na telinha. Você fez. Qual é o VAR? O Senhor. Amém? É o Senhor que é o VAR. O teu pai vai ver? Teu pai vai saber? Teu pai vai ouvir? Tua mãe vai ouvir? Mas se alguém falar assim, olha, ele fez isso, 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 aí tu fala assim, eu não. E aí? Tu fala assim, pode ver que eu estou ligado no que eu estou fazendo, eu não fiz. Mas aí vai lá no VAR e fala, tu fez. E qual é a circunstância quando a gente foge do padrão? Para o jogador foi bom aquele negócio? Claro que não, né? Porque ele fez e não esperava que fosse exatamente acontecer o que aconteceu. Detalhe, quando a gente foge do padrão, a gente não quer que aconteça coisa ruim. Quer? Não, a gente quer que as coisas continuem, seja do jeito que a gente quer que seja. Eu preciso continuar no jogo. A minha vida e a tua vida é um jogo. É a Copa do Mundo enquanto eu estou aqui. Sabe qual é o teu prêmio? Qual é o meu prêmio? Na seleção, nas seleções que o mundo está disputando a respeito de bola, coisa de mundo, o prêmio é o quê? A taça, a Copa. No jogo da vida, meu e seu, que é o padrão que tem que ter, e aí a gente tem que estar dentro desse jogo, e a gente tem a referência, a gente tem o padrão, a gente tem que respeitar o padrão, tem que cumprir o padrão, ou seja, precisamos de direção. E aí o que vai acontecer no final? Só chega na final quem respeitar todo o padrão e ser vencer para chegar na final. Mas você já ganhou? Você ainda vai ter que disputar a última partida. E como é que vai ser essa partida? Tu vai ganhar ou tu vai perder? O que você vai fazer? Ou seja, dentro disso, então, a gente entende que o prêmio para a minha vida, para a tua vida, se a vida é um
ganhamos exatamente um jogo, o prêmio é a salvação. Quem quer ser salvo aqui, levanta a sua mão. Então, nunca fuja do padrão chamado Jesus. Referência para que eu e você possamos seguir, arriscar. Não se engane, não faça nada que fuja do padrão da referência. Mas pastor, mas como é que eu vou entender a referência? A palavra de Deus é Jesus. Beleza? Ou seja, a regra do padrão está aqui. Toda ela, eu preciso seguir ela. Quando eu fujo do padrão, eu vivo história, eu viro uma história. Essa história ela pode ser boa, ou ela pode ser uma história ruim, que serve de simplesmente ensinamento para os outros. Eu espero que a sua vida não seja algo que possa ensinar os outros de como não se comportar, de como não fazer, de como não agir. E sim, ao contrário, possa ser a referência que as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. E aí sim o negócio é bom, é uma história boa. Contamos a história aqui da minha neta. Mas para minha neta existir, teve a história da minha filha. Mas para minha filha existir, teve a história que teve que passar pelo Edgar e pela Vanessa. Ou seja, toda essa história, ela é maravilhosa. O agir do Senhor Jesus na vida da Eduarda, trazendo o Guilherme, nascendo simplesmente a Heloísa, que é a nossa primogênita, como minha neta, e ela tem mais 2 irmãos, tem uma irmã e tem um irmãozinho de 10 meses. Ou seja, dentro desse padrão, ou seja, ela foi, sabe, o Senhor Jesus ele foi fazendo tudo o que precisa ser feito, mas ela teve que cumprir à risca todo o padrão que é a referência, que é Jesus. Dentro da referência, dentro de um padrão, voltando para a Copa do Mundo, todos concordam com as regras, com o padrão que a FIFA estabeleceu para a disputa dessa Copa do Mundo? Você acha que todo mundo concordou? Não. Tem um monte de gente que discordou. Agora, eles concordando ou discordando, tem como desobedecer? Tem? Na nossa vida também, diante do padrão, que é a regra, Bíblia. Você concordando ou discordando, não importa. Não vai mudar a regra. Fala para o teu irmão, a regra não vai mudar. E se tu não seguir, arrisca o padrão, que é Jesus, tu descumprindo, vem exatamente a circunstância. Como o jogador fez, descumpriu. Automaticamente o VAR chamou, foi chamado, olhou e falou assim, opa, você fez o que não deveria ter feito. Conclusão, se você não quer coisas ruins acontecendo, tem o padrão, tem a regra, cumpre ela. Beleza? Porque senão, à beira do caminho, como esse homem ficou aqui, ficou o jogador que foi expulso. Ficou à beira do caminho, pedindo pelo amor de Deus, eu não fiz nada, me perdoa, tem misericórdia. Tudo bem, está perdoado, tá, nós temos misericórdia de você, mas dentro dessa partida você não entra mais. E com isso tudo você tem mais uma partida que vai ficar fora. Olha só o resultado da situação que ele trouxe para ele mesmo, num apenas minutos ou segundos, que ele decidiu colocar a mão na boca e falar alguma bobagem para o jogador. Aí eu te pergunto, vale a pena fazer as coisas que não está dentro da regra do padrão Jesus? Vale a pena? Então, lembre disso para a tua vida. Porque hoje, nós estamos falando de uma Copa do Mundo só para que você possa entender o que o Senhor está falando com você. Mas a vida não simplesmente, ela, sabe, acontece em 90 minutos. A vida, ela tem ainda um tempo. O tempo que ele ficou fora de uma partida entre a outra, acho que já até jogou de novo, nem lembro, não sei, não segui mais, não vi. Né? Mas, quando, no que diz respeito à vida, de repente você fica fora do padrão por muito tempo. Como esse homem ficou. Esse homem ficou dentro desse padrão e quando ele fala lá no final, ele fala assim, mestre, que eu volte a enxergar.
Se ele está falando assim que eu volte, é porque um dia ele esteve dentro do padrão, referência. E de repente ele saiu do padrão. Perdeu a direção, perdeu a visão. E ficou esse tempo. A Bíblia não fala quanto tempo tem. Mas a Bíblia fala que quem perde a referência fica sem ir e sem direção, você não sabe para onde você vai. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Não sei para onde eu vou, eu paro. E a vida, fala sempre, irmão, a vida continua. Enquanto tu não tem direção, os outros vão vivendo. E quem decide voltar para o padrão, volta para a direção. Quem está entendendo? Ou seja, quando a gente entende o que é isso, queridos, eu quero só falar para você. Hoje, você tem a sua idade, está aprendendo, tudo bonitinho, está sendo ensinado, tem líderes excelentes, amam a vida de vocês, estão aqui cansados, trabalharam a semana inteira, poderiam estar descansando, mas fizeram todo esse evento aqui, dão aula para os alunos que aqui estão, não é fácil. Todos vocês não param nem para pensar assim, será que a Vanessa está bem? Será que o Edgar está legal? Vocês nem oraram pela vida dele hoje, mas vocês só lembraram o quê? Nossa, vai ter um culto, vai ser mais legal, vai ter comes e bebe, vai ser bacana, vamos cantar, vamos pular, vamos dançar. E se vocês chegam na hora aqui e falam assim, o Edgar e a Vanessa não estão bem e o culto será cancelado. Ou seja, a nossa vida, ela é exatamente dessa forma. Hoje vocês têm essa idade. E graças a Deus, honre os seus líderes. Nós estamos falando de referência. A primeira referência nós falamos aqui com muita, sabe, não vou falar nem profundidade, mas só com umas explicações para que você possa entender. Agora, outra referência que eu já abri aqui esse parênteses, que é o Edgar e a Vanessa, casal abençoado. Quantos oram pelo Edgar e a Vanessa aqui? Vocês nunca podem deixar de orar por eles. Amém? Por quê? Porque eles estão gastando, como nós cantamos agora por aqui, a vida deles, para que vocês possam estar exatamente tendo a referência. Qual é a referência deles? Para estar com vocês? Jesus. Sabe, a referência deles para estar com vocês é Jesus. Quem chamou eles para trabalhar com vocês? Jesus. Um dia vocês vão ter a idade dele, um dia vocês vão ter a minha idade, e vocês vão entender o que eu vou falar para vocês. Dá trabalho trabalhar com vocês. Amém? Eles não falam nem amém. Porque eles vão entender. Mas queria eu ter esse tipo de ensinamento quando eu tinha a idade de vocês. Eu não tive. Eu tinha referência do meu pai e da minha mãe. Foram bons? Sim, mas eu não tinha referência de salvação. Eu fazia muita coisa errada que não deveria fazer. Por quê? Eu fugia do padrão. Porque o meu pai e minha mãe não tinham padrão como Jesus, sabe, na vida deles. Eles tinham o padrão do mundo. E é o padrão que muitos de nós estamos propícios, sabe, estamos propensos a estar sendo arrastado para esse padrão. E esse padrão te mata, esse padrão te adoece, esse padrão te separa, esse padrão te deixa longe de Jesus, mesmo você estando na igreja. Mesmo você estando na igreja. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, a geração de vocês que são jovens, a geração que são adolescentes hoje, vocês estão crescendo dentro de uma geração que está voltada por muitas coisas. Na minha época, na época do Edgar, da Vanessa, por que a Vanessa hoje é uma profissional, sabe, autêntica, esforçada e ama o que faz? Por que o Edgar é um profissional autêntico, esforçado e ama o que faz? Por que o Rafael e a Mônica estão aqui? A mesma coisa, é um profissional autêntico e ama o que faz e são bem-sucedidos. Por que eles fazem isso? Né? Por quê? Porque eles seguem as regras. Amém? Eles seguem as regras. Ou seja, e para estar dentro disso, só Jesus para poder fazer eles permanecerem. Amanhã vocês vão ter a idade deles. E aí vocês vão compreender o que é estar exatamente com uma responsabilidade de poder seguir essa risca. Aí eu te falo uma coisa. Eles viram, né, presenciaram muitas coisas. E para aquilo que eles fazem hoje,
nessa geração que eu estou falando com vocês hoje, de jovens e adolescentes, se eu perguntar assim para vocês, o que vocês querem ser? Eu posso dizer aqui que entre 10 jovens e adolescentes, eles vão escolher, sabe, entre 10, 9 vai falar assim, eu quero ser influencer. Estou mentindo? Não precisa ficar com vergonha. Vocês vão dizer, eu quero ser influencer, e outros vão dizer, eu quero ser youtuber. Estou mentindo? É a geração que nós vivemos. Por quê? Por causa desse equipamentozinho aqui, que está trazendo uma regra de padrão para a vida de vocês. Isso aqui te separa, isso aqui te deixa frio, isso aqui te deixa longe, isso aqui te deixa exatamente preso. Isso aqui você sai da regra e nem percebe. Nem percebe. Pergunta para o Edgar e para a Vanessa que trabalham com vocês. Eles conhecem mais vocês do que os pais, às vezes. Por quê? Eu quero dizer para você aqui, essa é uma referência que você precisa ter. Edgar e Vanessa. Essa é uma outra referência. Primeira referência número 1, Jesus. A outra referência, Edgar e Vanessa, os teus líderes, eles são a referência número 3. Agora, a segunda referência, primeira é Jesus, beleza? Legal? A segunda referência chama-se pai e mãe. Esses dois são a segunda referência que você tem. Aí eu te pergunto, quando você sai do padrão que é estabelecido na vida do teu pai e da tua mãe, que eles seguem a Jesus como padrão, como regra, quando você sai do padrão que já está estabelecido deles como autoridade sobre a tua vida, eles vêm corrigir você. Você gosta? Gosta? Quem gosta de ser corrigido? Eu vejo aqui minha neta, ela sofre um pouquinho lá. De vez em quando, né? Foge um pouco do padrão, faz parte. Diga sempre para o irmão, faz parte. Você fugir do padrão. Amém? Beleza? Mas também faz parte você ser corrigido. É ruim? É. Mas não é para te matar, não é para deixar você preso, mas é para te ensinar. Para que você volte para o padrão. Beleza? Nunca busque burlar exatamente o padrão segundo, o segundo padrão, que é o teu pai e a tua mãe. Mas pastor, meu pai e minha mãe não estão em Cristo, legal. Mas a autoridade está nele, como pai e mãe. Você precisa obedecer a regra do padrão. Obedeça teu pai e a tua mãe para que tu vivas tempos abençoados na terra. É uma regra. Tem como fugir dela? Não. Agora, o teu pai e a tua mãe, exemplo, pelo amor de Deus, gente, entenda o que eu vou falar aqui. Se o teu pai fuma, está na regra do padrão número 1, tá? Você deve fumar? Mas muitos falam assim, o meu pai fuma, eu também vou. Se ele está fora do padrão, você precisa ser. Olha só que a Bíblia nos ensina. Se seu pai e a sua mãe está fora do padrão, Deus está estabelecendo você como padrão para eles. De você cumprir a risca, obedecendo todas as regras, eles veem você como alguém que está obedecendo, tendo boas notas na escola, vivendo uma vida diferente, não está simplesmente burlando nada, e eles começam a ver você como alguém diferente, a partir do momento que você entrou no padrão chamado Jesus. Então você vai começar a trazer luz dentro da tua casa. Quem está entendendo? Então, quando a gente entende o que é isso, peraí, eu quero algo diferente para a minha vida. E quando, queridos, eu não sei nem o horário aí, vocês me falam, em nome de eu começo a falar aqui, a coisa vai indo, né? Então, quando for orar, vocês me falam aí. Então, quando a gente entende o que é isso, né, não dá para a gente falar, não, mas meu pai e minha mãe não é cristão. Você é. Amém? Agora, se teu pai e tua mãe é cristão, claro, ficou mais fácil. Ficou mais tranquilo. Meu pai e minha mãe, meu pai é, minha mãe não é. Minha mãe está sozinha, não importa, tua mãe vai ser tua mãe e teu pai ao mesmo tempo. Para que não aconteça o que aconteceu com teu pai e com a tua mãe, você precisa estar dentro da regra do padrão. Se não aconteceu nada, teu pai e tua mãe estão em Cristo, glória a Deus.
Se você vê que o teu pai e tua mãe estão tendo algumas situações complicadas, ore. Padrão fala assim, o padrão fala assim. Quando as coisas estiverem ruins, fale com a tua referência. Quem é a tua referência número 1? Jesus. Qual é a tua referência número 2? Pai e a mãe. Se a pai e a mãe, a referência não está legal, você vai para a referência número 3, que é o Edgar e a Vanessa. Edgar, Vanessa, mulher fala com mulher, homem fala com homem. Beleza? Mulher fala com mulher e homem fala com homem. Não quero mulher ligando para o Edgar. Quem está entendendo? Porque essa Vanessa vai ficar brava com você. Vai lá. E não quero homem ligando para a Vanessa. Olha lá o urso lá atrás. Liga para ela para você ver, né? Então você, homem, liga para ele, fale com ele. Olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. É a tua referência. Ele vai sentar com você, ele vai orar com você, ele vai chorar com você, ele vai estar saindo com você, ele vai estar dando direção para você, ele vai ensinar você e as coisas vão fluir. Mulher, a mesma coisa. Pega a Vanessa. Vanessa, estou cansada. Ah, eu estou cansada, mas eu preciso de você. Eu posso dizer para você que ela não vai dizer para você, não, hoje não dá. Ela vai se arrastando, mas ela vai. Não é isso, querida? E aí você vai estar lá e você vai falar com ela, olha, está acontecendo isso, isso. Ela vai abraçar você e falar, nós vamos brigar por isso. Porque na regra, no padrão chamado Jesus, não existe derrota. Todos são vencedores. Quer ser vencedor? Entra no padrão. Para que você não possa ficar no beira do caminho, pedindo esmola, pedindo socorro, pedindo ajuda. Porque você vê que tem um monte de gente seguindo a Jesus e de repente você está paralisado. De repente você quer viver um momento. De repente você quer viver algo diferente, porque todos estão fazendo. Quero dizer para você, se você for chamado para Cristo, você deixou de ser todo mundo. Você é selecionado. Todos queriam estar jogando a Copa do Mundo, mas só foi quem foi? Só foi jogar a Copa do Mundo quem foi? Selecionado ou convocado. Jesus te convocou. Então você já é diferente do mundo. O que acontece? Todos que ficaram sem jogar a Copa do Mundo, aqueles que já estão fora da idade, não tem mais como jogar. Legal? Beleza. Mas aqueles que estão na idade de disputar uma Copa do Mundo, quando aqueles que foram convocados, o que acontece com os mais novos? Passa a olhar aqueles que jogam na mesma posição que eles e fala assim, essa é a minha referência. Então, se Jesus te convocou, você não é mais todo mundo. Você passa a ser selecionado. Como alguém que chamou a atenção de Jesus e ele coloca toda a confiança em você. Ele te ama, ele te prepara, ele te ensina, ele te corrige, ele te levanta, ele te dá direção e ele te dá força. Tem como ser derrotado? Não. Mas precisa cumprir as regras. Precisa cumprir as regras. Esse instrumento aqui, esse aparelho aqui é ruim? Não, tem muitas coisas boas aqui. Mas tem muitas coisas ruins também. Gosto disso aqui? Gosto. Uso isso aqui? Uso. Poderia estar ministrando com isso aqui? Poderia. Não tenho problema nenhum contra isso. Mas esse aparelhinho não pode te dominar. Você domina ele. Existem regras. Existem regras. Sabe qual é a regra que tinha e que tem? E que segue, a que a gente segue? Minha filha já tinha isso aqui. Minha filha só foi ter um aparelhinho desse quando ela tinha 14 anos. É pouco ou é muito? Hoje tem pessoas que têm um aparelhinho desse, crianças de 4, 5 anos, que já dominam esse aparelhinho. E que vai crescendo. E esse aparelhinho faz parte da caminhada. E muitas das vezes estão longe da direção, longe da referência. Porque, às vezes, nem o pai e nem a mãe está ensinando como deve se ensinar. Pai e mãe que está aqui, você precisa cumprir com a tua responsabilidade com os teus filhos, pois são teus. Não é do Edgar e não é da Vanessa. Amém? Você precisa dar simplesmente ensinamento. Aqui é uma extensão. O que tiver errado, o padrão Jesus vai corrigir. Agora você precisa cumprir com as regras de responsabilidade como pai e mãe. Beleza? Legal? E assim a coisa flui. Se for diferente, não adianta, gente.
Hoje vocês têm essa idade, amanhã vocês vão estar mais velhos. Amanhã vocês querem casar. Quantos querem casar aqui? Legal? Aqui alguém quer casar? Já não quero mais saber, não quer casar. Agora, você quer casar mal ou quer casar bem? Casar bem, não é isso? Todo mundo espera isso. Então você, primeiro, para você ter uma boa família, um bom casamento, primeiro você precisa ter exatamente direção. Qualquer um que dê uma risadinha para você é esse? Não. Por quê? Porque o padrão diz assim, Jesus, você está olhando a aparência, pode ser bem bonitinho. E aí o padrão fala assim, eu olho o coração. E aí? Quem já mordeu uma maçã toda bonita? Não dá para continuar, não? Pode continuar? Estou brincando, mas é assim. Você vê a maçã, que maçã bonita. Ela faz o quê? Que vontade de dar uma mordida. E você vai lá dar uma mordida nela. E quando você morde, ela mastiga e você olha para ela. Quando você olha para ela, ela está podre. É assim ou não é, gente? Só que você já, hein? Aí você fica naquela, e agora? Eu comi o bichinho, não comi o bichinho está aqui ou não está? E tu faz o quê com o restante dela? Acaba de comer? Não? Você joga fora. Mas por quê? Porque a gente foi pela visão, o externo. Deus vê o interno. Então precisamos entender. Quando nós falamos de padrão, vou dizer para você agora aqui, que eu vou falar para você, você tem 3 estágios na tua vida que você não percebe e que você está neles todos os dias. Tem dias da semana que você não está, mas depois começa a semana, você está de novo. Ou seja, você é uma pessoa quando você está em casa com teu pai e com a tua mãe. Regra. Horário para comer, horário para dormir, horário para isso, horário para aquilo, tudo bonitinho. Fez alguma coisa errada, o pai já vai lá e corrige, está tudo bem. Você é exatamente que cumpre as regras. Tal, legal, mas você acha ruim. Aí você vai para a escola. Você é a mesma pessoa que você está em casa? Lá você está? Graças a Deus que meu pai e minha mãe não estão aqui. Né? E você faz o que quer, fala o que quer, sabe? E não está nem aí. Lembra do VAR? Quem está te observando? Primeiro, professora. Segundo, coordenadora. Terceiro, diretora. 3 VAR. Está lá. Tá. E tu não sabe onde esses VAR não ficam parados no lugar. Eles ficam sempre em movimento. Aí um VAR vai lá e chama assim, vem aqui. Aí você vai, pai e mãe. Salva aqueles filhos que levam o bilhete para casa e não mostra para os seus. Ah, é assim? Pensei que não acontecia, isso acontecia na minha época. Esconde. Mas aí chega o dia, o pai nunca vai, o VAR e liga para o pai. E o pai precisa ir lá. E quando o pai chegar lá, aí o VAR fala para o pai, está acontecendo isso. Salvo que, se tu estiver lá e fez alguma coisa, é uma situação, maravilha, beleza, vai ser corrigido. Agora, e aqueles que nem lá aparecem, calabulou, sabe como é que é? Cabulou aula, não é isso? Né? Você sabe. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Aí teu pai e tua mãe pensam que você está na escola e você não. Fora do padrão, fora da regra. Mas o VAR, cadê a Heloísa? Heloísa não está. Cadê a Heloísa? Heloísa não está. E o VAR, mas ela sempre estava. O que aconteceu? Aí o VAR chama o pai e a mãe. O que está acontecendo com a Heloísa? Nada. Não, porque ela não tem vindo na escola. Como é que é? Eu trago ela todo dia. Mas você traz, ela finge que entra, mas não. E quando você dá a volta, vai para a tua casa, ela sai da escola e não fica na aula. E aí? Quem nunca fez isso? É o que a gente vive hoje em dia, amados.
Por quê? Porque a gente vai exatamente sendo contaminado por circunstâncias que a gente vê e ouve e acompanha por aqui. Cuidado com isso aqui. Beleza? Fora que, tirando os jovens e trazendo para os adolescentes, você está numa fase, que adolescente significa crescer. Você já sabia disso? Adolescente tem o significado da palavra crescer. Então você está numa idade de crescimento, aprendizado. Tudo é novo, mas você vai crescer e vai ter o conhecimento em várias situações, E você vai crescendo, E aí as coisas começam a estar exatamente diferentes. Algumas coisas que você vai saber o que é certo, o que é errado. Algumas coisas que você vai saber que é bom e que é ruim. E aí isso tudo passa pelo crivo de você escolher, decidir o que tu vai fazer. E de repente você, junto com pessoas que estão fora do padrão, seja lá na escola onde você está, você pode ser corrompido. E seguir regras que o mundo tem para poder você seguir. E tem que ter cuidado com isso, porque senão a situação se agrava. Quem está entendendo? Vocês que são adolescentes. Então, nunca siga a regra que os outros ensinam. Volto a falar. Regra e padrão. Número 1, Jesus. Número 2, pai e mãe. Número 3, Edgar e Vanessa. Teve problema, está tendo situações difíceis. Procure-os que eles vão falar com vocês. É o que esse homem estava vivendo aqui. A partir do momento que ele percebeu que toda a multidão seguia Jesus, mas ele estava sem direção, e aí quando ele soube, ele vai passar, o que ele fez? Ele ficou quieto? Não, ele fez barulho. Porque ele entendia que para que ele pudesse voltar a enxergar, ele precisava voltar para a regra, para o padrão. E o padrão ali já não importava mais. O padrão do pai, o padrão, de líder, não. O padrão precisa ser primeiro Jesus. Então ele já queria voltar para o padrão. E ele simplesmente começou a gritar: Jesus, filho, tenha misericórdia de mim. E aí a Bíblia fala que a multidão, bastante gente que estava lá, tentou fazer com que ele viesse se calar. Vai ter pessoas que não vai querer deixar você voltar para o padrão. Deixa de ser bobo, igreja é chata. Deixa de ser bobo, pastor não sabe o que está falando. A vida é tua, você precisa de um pastor. O teu pai é antigo, antiquado. As coisas são diferentes hoje. E muitas das vezes, a gente olha para o nosso pai, a gente olha para a nossa mãe, e a gente acha que a gente sabe muito mais que eles. E a gente prefere seguir a regra dos outros. E aí? Só que quando você sofre as consequências ruins lá fora, para quem você corre mesmo? Aonde você vai buscar socorro mesmo? Para o quadrado, para o antiquado, que é o teu pai e a tua mãe. E eles não te deixam chorando sozinho. Deixam? Não. Abraça você, chora com você, fica bravo com você, mas ama você. Não é assim? Mas é preciso fazer isso se nós já estamos aprendendo o que a gente tem que fazer? Não. Então a gente precisa seguir o que tem que ser seguido. Esse homem aqui, quando ele viu que o tempo foi passando e ele estava dentro de uma situação que se agravava a cada dia, quando Jesus viu, ele falou: eu preciso voltar para o padrão. E quando ele percebeu isso, Jesus estava ali e ele começou a fazer barulho. E todos que queriam fazer ele não voltar para o padrão, ele disse assim: não, chega. Eu preciso voltar para a minha referência, que é Jesus. Então começou a fazer barulho: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez mais que tentavam fazer ele parar, ele gritava mais alto. Eu quero dizer para você, quando você estiver numa situação complicada, faça barulho pelo Senhor. Porque Ele vai te ouvir. Não que Ele seja surdo, mas Ele precisa entender o que está dentro de você. Não é a tua aparência, mas o que está lá dentro. Você tem sede? Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede. Eu quero voltar para Jesus. Não quero permanecer mais aqui. Eu quero sair disso. Eu me enganei. Eu não quero mais estar aqui. Isso não está me trazendo benefício nenhum. Eu quero retornar da onde eu saí. Essa é a palavra
que nós precisamos compreender. Então nós temos 3 referências. Então você é uma pessoa na tua casa, você é uma pessoa lá no tua, lá no teu, na tua escola, na tua faculdade, né? E você é outra pessoa aqui na igreja. Na igreja você se comporta que nem um santo. Nossa, que bênção. Nossa, que legal. Nossa, olha só, que maravilha. Mas quando sai daquela porta para fora, jovens, adolescentes, vamos comer, vamos lá no podrão, vamos nisso, vamos naquilo, e você vai. Só que lá não tem todos os irmãos da igreja. Lá tem todas as pessoas que estão com outras referências do mundo. E aí, onde pega de você olhar para a tua referência, que é Jesus, que Ele está contigo. Quer dizer para você, a referência que você tem, que é Jesus, Ele nunca deixa você sozinho. Ele sempre está contigo. Aqui você pode até entender, Ele está aqui, mas Ele também está lá. Está lá na tua escola. Ele está lá na tua casa. Ele está lá no meio da rua com você. Ele está lá nos lugares onde você não deveria estar e Ele está te acompanhando lá. Vá. Cuidado. Ou seja, é nessas horas que a gente precisa mostrar, eu tenho uma referência. Eu sou selecionado pela minha referência, Jesus. Ele me chamou. Se os jogadores da seleção fossem jogar do jeito que eles querem jogar, a seleção ganharia, qualquer uma da seleção, não somente a seleção brasileira. Quem ganha a Copa do Mundo, quem segue as regras, o padrão, a referência. Qual é a referência que eles têm lá para eles poderem simplesmente fazer o que tem que ser feito? O técnico. É referência. O que é para fazer? Eu quero que você saia da esquerda e vá para a direita. A direita eu não consigo jogar, não quero saber. Eu quero você aqui na direita. Sai da esquerda. A referência está falando. Tem como ele dizer não? Se ele fala assim, eu não vou. Você está fora. Você está fora. Ou seja, a seleção que ganhar a Copa do Mundo de 2026 será aquela que vai cumprir à risca toda a regra do padrão estabelecido para que eles possam estar competindo em obediência à regra. A recompensa, a Copa. Quem quer salvação, a recompensa, a vida. Mas precisa cumprir a regra. Eu preciso deixar situações de lado. Eu preciso deixar abandonar algumas coisas. Eu preciso deixar de ser desobediente aos meus líderes, Vanessa e Edgar. Eu preciso deixar de ser desobediente ao meu pai e à minha mãe. Eu preciso deixar de ser desobediente ao meu Senhor, que é a minha referência. Quem está entendendo? Porque se não for assim, hoje vocês têm 12, 13, 15, 20, 18, 19. Amanhã vocês têm 25, 30, 35, 40. E vocês vão olhar para trás e vai falar assim, por que eu não dei ouvidos? Por que eu não fiz o que me foi ensinado? Dá para voltar atrás no tempo? Que hora que nós começamos o culto? Que horas? 7:30. É passado ou é presente? Dá para você mudar o que você já fez no início do culto? Ah, eu não gostei do louvor que foi cantado. Vamos voltar? Não dá para voltar. Já foi. Ou você aceita, ou você vai ficar com o teu coração preso nisso. Não dá para fazer o que você quer. Tem que fazer o que foi estabelecido pela regra, pelo padrão. Legal? Ou seja, então, o tempo que você está vivendo hoje, volto a falar, queria eu ter tido esse tempo de aprender para errar menos. Então, para nós chegarmos aqui, para eu estar onde eu estou aqui, eu apanhei muito. Porque a regra do padrão chamado Jesus, eu já tinha 24 anos, 23 anos, uma coisa assim. Ou seja, eu já era um jovem, passei pela adolescência, me envolvi com um monte de coisas aí, e aí tinha que mudar, tinha que limpar, tinha que preparar, tinha que isso, tinha que aquilo. Hoje você está aqui, com 12, com 13, com 15, 16, com 20, 23, alguma coisa desse tipo. E você está tendo essa oportunidade. Então não deixa isso passar
desapercebido, sem que você possa ter as melhores escolhas para que você possa crescer como um adolescente abençoado por Deus, como um jovem direcionado por Deus e possa ser bem-sucedido aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor queria falar com você nessa noite. Você quer que Ele faça de novo? O teu coração precisa estar voltado para Ele. Em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Em nome de Jesus. Para que você possa entender tudo isso. Isso não é uma perda de tempo. Espero que isso seja marcado, sabe, no teu coração, como algo que você precise, sabe, entender, compreender. E essa palavra, nunca teve uma palavra que tenha assim, essa palavra é para a juventude, essa palavra é para adolescentes. Sabe? Não, a palavra que tem a referência como Jesus é para todos. Quando a gente fala sobre adolescentes, é porque nós colocamos vocês aqui, a grande maioria. Mas isso serve para nós, isso serve para mim. Isso faz a gente olhar para dentro de nós. Eu estou vivendo tudo isso, eu preciso estar dentro disso. Para que eu possa falar sobre referência, eu preciso ter de fato Jesus como a minha referência. Eu preciso ter de fato meu pai e minha mãe como a minha referência. Meu pai tem 86 anos, ele congrega aqui com a gente, e eu tenho ele simplesmente como uma referência, porque foi ele que fez eu ser o que eu possa ser como um homem. E depois o Senhor Jesus fez o que fez para que eu possa ser como alguém que ele me colocou aqui, me escolheu, me selecionou. E todos aqueles que foram selecionados, não estou dizendo que você vai ser pastor, não. Você vai ser N situações, se tiver que você ser pastor, como eu fui, eu nunca escolhi. Ele me chamou para isso. E glória a Deus por isso. Mas você pode ser um ótimo empresário, você pode ser um ótimo, sabe, profissional em todas as áreas, você pode ser, sabe, o que você pretende ser, não importa. Desde que Jesus seja a referência sua, e você não abre mão dessa referência. E não importa o que os outros vão falar, e não importa o que os outros vão achar, e não importa o que os outros vão pensar. O que importa é aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu, aquilo que você defende e aquilo que você deseja. Jesus, é Ele que eu vou estar, é com Ele que eu vou querer ficar, é com Ele que eu vou andar, e com mais ninguém. Essa é a diferença que nós precisamos buscar. Então, quando você entende o que é isso, as coisas passam a ser diferentes na tua vida. Em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração, para que você possa ter exatamente mudanças e crescimento saudável. Jovens e adolescentes, amanhã vocês serão pais e mães, mas precisam estar debaixo dessa referência, em nome de Jesus. Porque quando ele chegou até Jesus, Bartimeu, né, ele foi chamado até ele e falou, sabe, as pessoas falaram para ele lá e falaram assim, anima-te, ele te chama. E quando você quer sair da situação na qual você se encontra, a Bíblia fala que ele simplesmente tirou a capa das suas costas. A capa é símbolo de conformismo da situação na qual você simplesmente está vivendo, então te aprisiona, você fica dentro daquele ciclo, você fica dentro daquela situação e você não encontra forças, você está ali e você não consegue sair. Mas quando você percebe que não é para permanecer mais ali, e aí quando você simplesmente clama por ele, ele chega até você. Então você decide, eu não quero mais, tira a capa. E de um salto só, ele fica de pé. E aí Jesus vai e pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Se é alguém que não está enxergando, alguém que não está vendo mais nada, a pergunta que Jesus faz parece ser uma pergunta tola, parece ser uma pergunta boba, mas volto a falar, ele quer saber o que está dentro do teu coração, ele quer saber o que tu está escolhendo naquele momento. No momento em que ele perguntou, né? É claro que o cara que está cego quer voltar a ver. Mas ele precisa saber o que tu quer. Porque às vezes a gente está dentro de uma igreja como essa. Às vezes você tem Jesus como referência. Mas você não quer seguir as regras da referência. Às vezes você quer que ele faça o que tu quer, não o que tu precisa. Tem uma grande diferença. O que eu quero e o que eu preciso.
o que eu quero, se está fora da referência, se está fora da regra, eu não vou receber.